Agora são 7h29. André Moura, como acontece no país e está sendo alvo, inclusive, de investigação, pelo Congresso até, essa questão das fake news, recentemente, eu estou falando de 10 dias para cá, saiu aí em alguns blogs e sites aqui de Sergipe, o envolvimento, o seu nome ligado às fraudes do INSS com pessoas aqui de Sergipe. Como é que o senhor recebeu essas informações? A questão da fraude do INSS. Veja, eu até tive a oportunidade, né, de conversando em Brasília semana passada, conversei com alguns parlamentares, e eu dizendo a eles que essa fraude, esse desvio de recursos que lesou aí segundo o INSS, não é, mais de 1 milhão de contribuintes, aposentados e pensionistas do nosso país, esse esquema de corrupção não pode ficar, né, impune. O que a gente está vendo essa discussão, e essa discussão principalmente dentro do Congresso Nacional, para a instalação da CPMI, ela tem que ser instalada urgentemente, a CPMI, para ser também mais, né, um dispositivo para poder ajudar aos órgãos que estão naturalmente fazendo toda a investigação, para poder ajudar eles com mais informações que possam desvendar esse mistério que lesou milhões de contribuintes e que pode não ser somente dentro do período do governo Lula, mas pode ser também de outros governos. A CPMI, que eu inclusive ontem estava vendo a imprensa nacional, o PT, que lutou muito para a CPMI não ser instalada, que trabalhou para que as assinaturas da CPMI não fossem colhidas com número suficiente para que ela possa ser instalada. Ontem, por ver que era um absurdo que o governo federal estava tentando fazer, impedir que a CPMI fosse instalada no Congresso Nacional, ontem já disse que iria apoiar a CPMI, porque não tinha mais jeito para eles não apoiarem, porque já tinha um número de assinaturas suficientes, e que essa CPMI possa realmente funcionar dentro do Congresso Nacional, que a Polícia Federal possa continuar cumprindo o seu papel, que o próprio Ministério do Trabalho possa contribuir, o INSS possa contribuir, mas esse é um esquema que a gente vê que, como eu já disse, pode não ser somente desse governo, mas podia já estar ocorrendo em governos anteriores, que possa ser desvendado e os verdadeiros criminosos possam pagar por aquilo que fez. Você não pode permitir que pessoas que trabalharam tanto nesse país por tantos anos, que quando conseguem se aposentar, né, por direito, por ter um direito conquistado ao longo de muitos anos de muito trabalho, de muito suor, que contribui muito com o passado desse país, sejam lesados da maneira que estavam sendo, com descontos, né, ali mensais, sem ser autorizados, e que a gente sabe que esses descontos eles terminam, né, para um aposentado que muitas das vezes tem aquela única fonte de receita, que muitas das vezes depende dela para sobreviver, isso termina trazendo problemas. Então, eu espero que esse não seja mais um escândalo de corrupção nesse país que se perca no tempo. Não pode ser. Ele tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. E o que o fim das investigações seja, né, realmente descobrindo aqueles que lesaram os contribuintes do nosso país, os aposentados pensionistas, que eles possam serem penalizados, serem identificados, que eles paguem pelo que estão fazendo, que eles fizeram. E que os aposentados pensionistas, o governo, que já anunciou que fará isso, que faça a devolução mais urgente possível desse recurso, porque os aposentados pensionistas não têm culpa se o sistema do INSS permitiu que fraudes como essa fossem instaladas no seu sistema. Então, que o governo federal possa devolver, né, aos aposentados pensionistas aquilo que eles foram roubados ao longo desses anos, e que aqueles que são os culpados por esse esquema de corrupção possam ser punidos
e que paguem, devolvendo aos cofres públicos e sendo punidos eles aquilo que eles, infelizmente, lesaram os contribuintes do nosso país.